O nosso projeto é um projeto vinculado aos Amigos da Juventude. O nome do projeto é o projeto Prepare-se. E o objetivo desse projeto é que a gente venha capacitar os jovens e adultos para que a gente possa fazer indicações para o mercado de trabalho. Não adianta nada a gente chegar em uma empresa, né, para poder conversar com os donos de uma empresa e a gente tem aqui vários currículos. Todos vocês que preencheram o link do projeto Prepare-se, quem não preencheu pode me pedir depois. Você cadastrou seus dados, que a gente transformou esses dados em um currículo. Boa parte das empresas perguntam, né? Mas e a capacitação? A pessoa está preparada? Como é que está essa questão? E a gente tinha essa dificuldade de fazer as indicações por conta disso. Às vezes a pessoa tem um bom currículo, mas não tem nenhum curso de preparação, nenhum curso de capacitação. Então o nosso projeto ele vai fazer as duas partes. Vai preparar você através dos cursos para poder depois fazer essas indicações para que você seja aí, venha participar dos processos seletivos. A gente também não garante a vaga de emprego, a gente garante conversar com as empresas, intermediar para que você participe do processo seletivo. Se a empresa gostar do seu currículo e te chamar, ótimo. A gente já teve aqui alguns casos de pessoas, de alguns jovens contratados através desse intermédio, mas porque o currículo dele bateu com a vaga. Então aí ele foi chamado para poder trabalhar. Mas se não, você vai participar do processo de seleção como qualquer outro e vai ser uma oportunidade melhor também, porque você vai estar sendo indicado pelo projeto, tá bom? Então esse é o principal objetivo do projeto. E aí a pergunta é justamente essa, né? Você está preparado, né, para poder assumir essas vagas? Se tiver hoje um processo seletivo, se tiver hoje uma oportunidade de currículo, de enviar o currículo, você está pronto, está preparado? Então o objetivo do curso é preparar você para que você tenha acesso a essas vagas de forma facilitada. Esse é o certificado do curso. E aí, o nosso tema de hoje é atendimento ao público. Beleza, atendimento ao público. O objetivo desse curso é justamente esse daqui, ó. Você encantar o seu cliente, né? O cliente ele precisa ser surpreendido, encantado, ele precisa ter as suas expectativas surpreendidas, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso futuramente aqui no curso. E o primeiro ponto é saber quem é o cliente. Aqui eu coloquei 3 questões aqui, né? 3 definições do cliente. O primeiro ponto o cliente ele é um ser humano igual a você, que precisa ser tratado com respeito. E talvez esse é um ponto que muitos atendentes, depois de um tempo trabalhando, esquecem. Muitas pessoas, quando passam um tempo em loja, às vezes quando chega tem todo um carinho com o cliente, tem o respeito com o cliente, mas depois de um tempo na função ele acaba esquecendo disso. O cliente ele é um ser humano e merece respeito. É claro que existem vários tipos de cliente, mas todos os clientes merecem respeito, né? Existe aquele cliente que fala de forma arrogante, existe aquele cliente que chega nervoso, existe aquele cliente que faz pouco caso, que ignora, mas todos os clientes, independente do perfil, independente de quem seja, ele tem que ser tratado com respeito. E essa primeira definição, ela vai fazer parte do nosso curso, porque nós vamos sempre trabalhar nessa linha de que você, como atendente, você precisa compreender que o cliente, ele está ali e ele está na empresa, na loja, e você é o responsável pelo bom atendimento. Não é o cliente que tem que trazer nenhuma expectativa de um bom atendimento. Não é o cliente, o tipo de cliente que eu gosto de atender. Não existe isso. É todo cliente que você precisa atender e atender bem.
Então, assim, o primeiro ponto é entender que o cliente, como ser humano, ele passa por momentos de raiva, como ser humano, ele tem frustrações, como ser humano, ele tem problema, o cliente, como ser humano, fica nervoso, o cliente, como ser humano, tem desejos, tem sonhos, tem expectativa, o cliente, como ser humano, também erra. Então, quando eu enxergo o cliente como um ser humano, eu começo a olhar de uma forma diferente para ele. Eu não estou simplesmente atendendo por atender. Eu estou atendendo uma pessoa que está na minha frente e eu preciso me colocar no lugar dela. Então, vamos tratar muito o cliente com essa perspectiva de empatia. O outro ponto é, o cliente é aquele que não depende de nós, pois nós é que dependemos dele. Se você perguntar para qualquer pessoa, né, o que paga o seu salário? Às vezes ela vai falar, quem paga o meu salário é o patrão, quem paga o meu salário no final do mês é por conta do que eu me esforcei para trabalhar, eu fiz o meu serviço, trabalhei duro e por isso que eu mereço receber. Correto. Só que se a empresa não tiver cliente, a empresa não tem como te pagar. O cliente, ele é o ponto principal da empresa. Você pode se matar de trabalhar, você pode fazer a sua função super bem, mas se a empresa não tiver clientes, se a empresa não vender o produto ou serviço dela, ela não tem como gerar renda, lucro para poder te pagar. Ela não tem como gerar valores para poder te pagar. Então o cliente, ele é o ponto principal de qualquer empresa. E muitas vezes o funcionário esquece disso. Ele acha que porque ele faz o serviço dele bem feito, porque ele faz as outras tarefas bem feitas, ele não tem essa obrigação de tratar bem o cliente, porque o salário dele no final do mês está garantido. Só que se a gente pensar que todo cliente perdido é um dinheiro a menos na empresa, a gente entende que o nosso salário está em risco. No final das contas, se a empresa não tem cliente, ela também não tem como ter recursos para poder manter a quantidade de funcionário que tem. Então, se a empresa perde cliente, automaticamente ela vai perder funcionário, ela vai ter que cortar funcionário. Então, não existe essa de que o cliente depende de você. Não, se você não atender bem, você vai ser trocado, outra pessoa vai colocar no seu lugar. Mas sem o cliente a empresa não dá para poder viver, não tem como sustentar a empresa se não tiver clientes, se não tiver pessoas para adquirir o produto ou o serviço da empresa. Então nós dependemos do cliente. Esse ponto ele é também primordial. Nós dependemos do cliente. Terceiro ponto, o cliente nunca interrompe o seu trabalho, você está na empresa em função dele. Eu acho que, eu não vou perguntar isso aqui cara a cara, né? Mas alguém aí já passou pela questão de chegar em uma loja e praticamente pedir a atenção dos vendedores, dos atendentes, você praticamente implorar para ser atendido? O cliente, ele nunca atrapalha. Nós estamos na empresa para servir o cliente. E às vezes existe essa sensação de que você chega em uma loja, chega em uma empresa e parece que você está implorando o atendimento. Tem loja que você chega que se você não for atrás do vendedor, às vezes ele está olhando para você, ele está vendo você chegar, está vendo você olhando as coisas, mas se você não for atrás do vendedor, ele não atende. Então você tem que sempre entender isso. Primeiro, o cliente é um ser humano, como a gente, então precisa ser respeitado. Segundo, o cliente é o ponto principal da empresa. Nenhuma empresa sobrevive sem cliente. Nenhum negócio sobrevive sem cliente. E o terceiro ponto é que o cliente nunca atrapalha. Bom, uma definição do cliente é toda pessoa que mantém contato com a empresa ou a quem você direciona produtos ou serviços. Então assim, independente se a pessoa comprou ou não com a empresa, independente se a pessoa apenas olhou um produto, apenas se ela passou, teve um pequeno contato com a empresa, se ela apenas olhou, ela é um cliente. Cliente não é só quem compra. Cliente é quem tem contato direto ou indireto com a empresa. Então a gente tem que, às vezes é muito fácil você atender bem um cliente que compra bem. Como o Tony falou, quem pegou 3 peças, opa, meu cartão está aqui. O problema e quem só olhou?
Quem só olhou é um possível comprador, é um futuro comprador. Então, se eu perco uma oportunidade de atender bem, eu perco uma oportunidade de vender. Então, todos que têm contato direto ou indireto com a empresa é um cliente. Sabendo quem é o cliente, vamos entender agora o que satisfaz o cliente. Aqui é o ponto, e todos nós somos clientes, estamos aqui na posição de atendente, mas todo mundo é cliente. A gente sabe o que satisfaz a gente enquanto cliente. Então agora é só a gente inverter a ordem e pensar, poxa, se eu estiver no lugar do cliente, o que eu gosto? E um produto, o que o cliente procura em um produto? Um produto que atenda a necessidade dele. O produto tem que ser confiável, tem que ser durável, ser feito com bom material, ter boa aparência e apresentação e ter durabilidade. Então aqui são pontos em relação ao produto. O que satisfaz o cliente em relação ao produto? O produto então precisa atender a necessidade, tem que ser útil, né, para o cliente. Tem que ser confiável. O cliente tem que sentir que aquele produto ele é realmente útil, né? Ele tem que confiar no produto. Tem que durar. Hoje as coisas não duram muito, né? Mas um bom produto é aquele que dura. E tem que ser feito com bom material, ter boa apresentação. Então, toda essa questão aí como que o cliente enxerga o produto. Mas como que o cliente enxerga a empresa, né? O que satisfaz o cliente em relação à empresa? A boa apresentação da empresa. Se a empresa ela é uma empresa organizada, limpa, né? Se tem uma boa aparência, tudo isso faz diferença. Equipamentos e material usado dentro da empresa, o tempo de mercado, quanto tempo que essa empresa está funcionando, está aberta, a assistência técnica oferecida ou não pela empresa, os preços, a condição de entrega, condições de pagamento, né? Hoje em dia, justamente, acho que um dos pontos principais é o preço e a condição de pagamento, parcela em quantas vezes, mas o que mais os clientes vão buscar em uma empresa é o atendimento excelente. O bom atendimento supera até mesmo todos os outros requisitos. O bom atendimento supera se a empresa ela não tem uma boa estrutura, se ela não está ali toda organizada ainda. O bom atendimento supera se a empresa ela começou agora no mercado, supera até mesmo o preço. Quantas pessoas preferem ir em uma loja que ela se sente bem, que ela foi bem atendida, mesmo sabendo que vai pagar mais caro, mas só por causa do bom atendimento ela prefere ir naquele lugar. Então, o bom atendimento, o atendimento excelente é o diferencial de qualquer empresa. Né? Não adianta você ter tudo isso. E quantas vezes a gente encontra isso? Né? Lojas super bonitas, super organizadas, toda ali no layout, uma coisa chique, uma coisa bela. Mas quando você entra para poder ser atendido, você é mal atendido. Você não consegue encontrar ali pessoas que têm disposição em te atender. Então toda aquela beleza e organização da loja vai para o lixo. Não tem outra. Entendeu? Se perde justamente no ponto principal, que seria o tratamento com o cliente. Como os clientes gostam de ser tratados? Primeiro ponto, com rapidez. Acho que esse aqui, tirando quando a gente vai no cortar o cabelo, né? Os homens aí, às vezes a gente está com pressa, outras vezes a gente quer enrolar no salão. E aí, mas mesmo assim, a gente quer ser atendido rápido. Por quê? Porque nós estamos em um momento, em uma sociedade que quer realmente aproveitar o tempo o máximo possível, né? Eu não quero perder muito tempo dentro de uma loja tentando resolver um problema ou comprar alguma coisa. A gente quer ser atendido com rapidez. Com cortesia. Cortesia é justamente a educação. Ser tratado com educação. Acho que esse é um ponto importantíssimo. Com honestidade. É quando você tem essa confiança no vendedor, na empresa, de você poder saber que o que ele está oferecendo enquanto produto, enquanto serviço, enquanto empresa, é realmente algo confiável.
né? Então, essa sinceridade, essa honestidade é um ponto que conta muito. Então, quando você tenta só para poder vender, você engana o cliente falando de propriedades que o produto não tem, falando de características que o produto não tem, apenas para poder vender, você entra em um ponto que é um prejuízo muito grande. Porque se o cliente perde essa confiança, ele realmente ele não vai se sentir seguro de voltar naquele lugar. Então a honestidade é algo que deve ser mantida, tanto na questão de oferecer os produtos, quanto realmente de dizer das limitações. Olha, eu não tenho condições de fazer isso por você, eu não posso resolver esse problema para você. Mas tudo isso com muita sinceridade, com muita honestidade, com muita cortesia, com profissionalismo. Então, assim, esse profissionalismo a gente vai ver na frente, que é justamente essa questão de eu não poder tratar o meu cliente com muita intimidade, com entrar na vida do cliente e querer me tornar, em um único atendimento, um amigo do cliente, ou tratar como se tivesse conhecido o cliente há muito tempo. Eu tenho que tratar o cliente com profissionalismo. Claro que não de uma forma rígida, de uma forma engessada, mas sempre com respeito, né? Nunca ultrapassando a linha do profissionalismo. O cliente gosta de ser tratado com interesse. Ele precisa olhar e saber que o vendedor tem desejo, vontade de atendê-lo e atendê-lo bem. Ele quer ver isso. O cliente, ele gosta de ver, sabe, no olhar do atendente, o interesse em servir, em resolver o problema, em resolver a questão, em oferecer o melhor produto, em oferecer o melhor serviço, em gastar tempo, se for preciso, com o cliente. Quando a gente é atendido com aquele vendedor que parece que a gente está ali e ele está, né, parece que a gente está tomando o tempo dele, que ele trata a gente com tanta pressa, com tanta coisa. Sim, e aí, já escolheu? Você quer o quê? Tal? Já posso fechar a compra? Então você percebe no atendimento que aquele vendedor, aquele atendente não tem interesse naquela venda. E isso fica muito claro. E o cliente, esse ponto aqui é muito importante, ele quer ser tratado como pessoa especial. Ele quer que você, naquele momento de compra, de negociação, mostre para ele que ele é uma pessoa especial. Ele não é qualquer um. Ele está ali adquirindo um bom produto, ele está ali sendo tratado com cortesia, com honestidade, e que sem ele, poxa, olha, foi bom, foi maravilhoso você ter entrado nessa loja hoje, porque se você não tivesse entrado, meu dia não teria sido o mesmo. Que maravilha ter você aqui hoje. Então, o cliente ele quer ser tratado como alguém especial. Ele quer sentir isso dentro do atendimento. E aí, é nossa responsabilidade, nosso dever, fazer com que o público, com que o cliente sinta-se ouvido. Ou seja, a gente vai lidar na próxima aula com os problemas que envolvem o atendimento, né? Com aquelas questões, as reclamações. O único problema, a única situação, a única forma de você lidar com as reclamações do cliente é você parar e ouvir. O cliente ele quer ser ouvido. Às vezes ele quer contar história, às vezes ele quer falar da vida dele, às vezes o cliente ele encontra no vendedor, né, um psicólogo, sei lá, ele sai. Por quê? Porque a venda é muito mais, é uma venda para você. Mas, poxa, uma pessoa que sai para comprar um produto, ela está saindo para gastar o suor dela. Dinheiro não é fácil para conquistar. Ela fez um processo de escolha, ela tomou uma decisão. Hoje eu vou comprar algo para mim. Você sabe quantas vezes ele sai para comprar roupa, para comprar sapato? Não é todo dia. Quantas vezes o cliente sai para poder comprar, gastar dinheiro com algum tipo de mercadoria? Não é todo dia. O pão de todo dia, ele sai de manhã na esperança de que aquele dia seja um dia maravilhoso, aí ele chega na padaria mal atendido. Pô, acabou com o cliente, poxa. Se logo de manhã
Ele tá ali, às vezes acordou, sabe, naquela esperança, poxa, meu dia hoje vai ser uma benção, vou sair hoje vou vencer na vida. Vai comprar o pão, é mal atendido. Acabou com o dia do cliente. Então, cada venda, cada compra, cada contato do cliente, ele está ali gastando o dinheiro dele, é uma escolha dele. É uma escolha. Se ele vai no salão cortar o cabelo, ele não está indo só cortar o cabelo, ele está indo ficar bonito, cara. Ele está indo. A mulher, quando ela vai no salão ajeitar o cabelo, ela não está indo simplesmente dar uma escova. Ela está indo porque ela quer se sentir bem com ela mesma. Então é muito mais do que simplesmente gastar dinheiro. Nós temos que entender essa relação, né? Então o cliente ele tem que se sentir ouvido, compreendido, querido, respeitado e, sobretudo, ajudado. Olha esses pontos aqui. Ouvir é uma coisa, compreender é outra. Às vezes a gente ouve, mas não entende nada do que a pessoa está falando. Não compreende nada do que a pessoa está falando. A comunicação não surtiu efeito. Não tem resultado, né? Os casados aí sabem muito bem disso, né? Quando existe de você ouvir, depois a pessoa perguntar, e aí? Ah, você falou o quê? Já era, acabou, a comunicação não serviu. Você parou, ouviu, mas não surtiu efeito, porque se você não entendeu o que a pessoa falou, e o cliente ele quer ser compreendido, mas sobretudo se sentir respeitado, se sentir querido, participante daquilo. E aí nós vamos entrar aqui na sua parte, o que que você precisa fazer para que o cliente sinta-se ouvido, compreendido, querido, respeitado e ajudado. Dentro de uma empresa ou no momento de um atendimento, não seja tímido, né? A timidez não pertence ao atendente. Você precisa romper a timidez e dialogar e conversar. Como é que você vai fazer com que o cliente sinta-se ouvido se você não consegue conversar? Ele não vai se sentir ouvido, né? Não forme grupinhos. Outro ponto que atrapalha muito é você entrar em uma loja e você ver grupinhos de vendedores batendo papo no celular, conversando, tricotando, mas não dando atenção ao cliente. Se você está no horário de trabalho, o seu papel é servir ao cliente. Volta no primeiro slide e lembre-se que o cliente ele é a parte principal de uma empresa. Então não adianta você se fechar ali em um grupinho, né, conversar, rir. Ah, meu dia hoje foi maravilhoso, eu contei tudo que eu queria para os meus colegas de trabalho. E não atendeu bem o cliente. Você não fez nada de útil. Respeite o cliente. E aqui, respeitar o cliente é respeitar o cliente em todas as suas diferenças. Respeitar o cliente que tem uma escolha de gênero diferente, seja homem, seja mulher, seja homossexual. Respeitar o cliente de acordo com a sua religião, sua cor, sua classe social. Quantas e quantas vezes eu gostava muito de fazer isso, né? Se eu ia gastar dinheiro, eu ia no centro de bermuda e de sandália para poder comprar as coisas, né? Quando eu queria gastar dinheiro, eu vou de bermuda e de sandália porque eu queria entrar nas lojas e ver a forma como as pessoas iam me atender. E a diferença é notória. É incrível, né? Se você tá ali desarrumado, as pessoas, você passa despercebido pelos vendedores, porque não dão crédito, né? E é um dos problemas. A pessoa não é porque ela está bem vestida que ela é diferente ou melhor do que qualquer outra pessoa. Não é porque ela está desarrumada que ela não tem que ter o direito de comprar e de ser bem atendido. Existe ou não existe isso dentro das lojas? Lojas que você, a depender da forma como você entra, a depender da pessoa que entra, já tem os olhares negativos dos vendedores. É como se essa loja não é para você. E às vezes você vai lá porque você quer comprar, porque você vai gastar dinheiro ali, mas você sente essa rejeição. Então o cliente ele tem que se sentir respeitado. Manter uma ótima aparência, né? A sua aparência conta, a do cliente não conta, mas a sua aparência enquanto vendedor conta muito, porque você representa a empresa.
E o cliente, ele quer chegar em um local e saber que você está ali bem arrumado, não é porque ele quer te achar bonita, é porque ele entende que o profissional, o vendedor, ele se preocupa em servir tão bem que ele se arruma para estar ali naquele lugar. Então, se o vendedor ele é desleixado, até mesmo na sua aparência, ele vai passar a imagem de que ele não tem essa preocupação nenhuma com o cliente. Porque se ele não se preocupa nem em se arrumar para poder atender, ele não se preocupa com a empresa e não se preocupa com o cliente. Poxa, Thiago, mas aí é pesado. É pesado, mas infelizmente é a forma como as pessoas enxergam isso, né? A aparência do cliente não importa. Nós temos que atender bem todo tipo de cliente. Porque qualquer cliente que tiver contato com qualquer pessoa que tiver contato com a empresa é um possível cliente, é um cliente. Então, ele não, independente da aparência dele, tranquilo. Agora, a nossa aparência tem que estar sempre bem cuidada. Manter boa disposição, sempre, sempre, né? Você está disposto no sorriso, na forma de falar, na forma de se expressar, demonstrar isso. Nosso corpo fala, o nosso corpo demonstra as sensações e você precisa mostrar essa boa disposição em atender o cliente sempre, né? Às vezes você chega na loja e vê o cansaço e vê aquela maresia no vendedor. Você tem até medo, vergonha de pedir a ele para poder pegar mais alguma coisa para te mostrar, porque nossa, ele já mostrou tanto cansaço, tanta, sabe, digamos assim, despreocupação em atender, né? Ele está ali, mas não queria estar ali. Às vezes só falta ele falar, poxa, eu queria estar hoje, era numa praia, eu queria estar hoje, era curtindo. Que ótimo, todos nós queríamos, mas naquele momento você está ali atendendo. Então você tem que mostrar isso, eu quero te atender e atender bem. E mostrar isso é na fala, é no olhar, é no sorriso, é no bom humor, é na empatia, né? Ser empático, ser gentil, ser cortês, ser educado, ter precisão e boa comunicação. O que é essa boa comunicação? É você falar em um tom que o cliente entenda. Tem vendedores que às vezes conversam e você tem que se esforçar para entender o que ele está falando. Porque conversa para dentro, né? Tem vergonha de falar. E o primeiro ponto é não ser tímido. Então, você ter uma boa comunicação, saber falar, não falar rápido, não falar correndo, não falar também arrastado, não falar baixo demais ou alto demais. Ninguém gosta também de pessoas que são extravagantes demais, que vai falar e parece que está dando um espetáculo. Ninguém gosta disso. Então, você tem que se comunicar de uma maneira que a pessoa compreenda o que você está dizendo. Mostrando tudo isso, sorriso, bom humor, disposição, empatia, educação e competência. O vendedor ele tem que mostrar que ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o porquê que está ali naquela loja, ele conhece os produtos, ele conhece a empresa, ele sabe como resolver o problema do cliente. Eu estou falando de venda, mas às vezes é uma prestação de serviço. Às vezes o atendimento é de tirar dúvidas, né? É de resolver algum problema. Então o vendedor precisa mostrar que ele tem competência. Ninguém gosta de pessoas de chegar em um lugar e ver na cara do profissional, do vendedor, que ele não está preparado. Você se sente ali já naquele momento, caramba, o que eu vim fazer aqui? É como se você falasse, ô filho, não tem outra pessoa não para poder me atender? Por quê? Porque ele mostrou insegurança, mostrou que não está pronto para aquele momento. Qualquer ser humano que passa pela gente, a gente tem que entender que existem momentos que vão estar preocupados, nervosos. Eu tenho um caso que aconteceu comigo, eu gosto muito de contar esse exemplo, né? Aconteceu comigo há muitos anos, mas me marcou muito. Eu trabalhava no guichê da rodoviária e vendia passagens. E eu recebi no momento uma senhora extremamente nervosa, arrogante, sabe, muito ignorante, querendo uma passagem para, se eu não me engano, foi para São Paulo. E aí ela me tratou super mal.
Entendeu? Assim, anda logo, você não tem capacidade para estar aí, por que você está trabalhando, tal, você é burro, né? Com muita ignorância mesmo, ela foi muito rígida. E naquele momento, né, eu tentei fazer o melhor no atendimento, né? Dei a passagem a ela, vendi a passagem a ela, tratei bem na medida do possível, mas marcou a fala dela, né? O peso, porque ela foi extremamente mal educada, arrogante e nervosa. E aí, quando ela voltou para poder embarcar, né, para poder pegar o ônibus à tarde, ela veio até mim, eu estava embarcando as pessoas, né, colocando as pessoas no ônibus, e ela veio até mim e veio me pedir desculpa. Não, senhora, tudo bem, tranquilo. Eu queria te pedir desculpa porque eu estava muito nervosa. Eu tinha acabado de receber a notícia de que a minha mãe estava com câncer lá em São Paulo. E eu tô indo para lá agora de urgência, sem plano nenhum, não tinha nem dinheiro. E naquele momento eu estava muito nervosa com a informação, com o que tinha acontecido. E por isso que eu te tratei daquela maneira. Então, assim, olha o que está por trás de um comportamento de um cliente. É claro que ela, como ser humano, não tinha o direito de fazer isso comigo. Mas eu estava na posição de vendedor. Eu não tenho que perguntar ao cliente se ele está no bom dia ou no mau dia. Eu tenho que atender dando o meu melhor. Então, independente disso, eu tenho que me colocar no lugar do outro. Vamos entrar agora na parte do atendimento. Vou falar aqui, né, rapidamente de como a gente deve, então, fazer essa abordagem ao cliente. Essa parte é super interessante. E note-se, gente, que eu estou focando aqui, mas não é questão de apenas da loja, né? Não é questão de atender para vender um produto. É atender em qualquer área da empresa, entendeu? Talvez você que esteja aqui, é um autônomo, é uma pessoa que vende para você mesmo, é uma pessoa que trabalha para você mesmo. É você trazer esses conhecimentos para a sua própria vida. Como que eu vou lidar com as pessoas que estão passando por mim, né? com as pessoas que passam pela empresa? Porque talvez você, não vou trabalhar como vendedor. Como eu disse, cliente tem em todo canto da empresa. Às vezes você não trabalha, você trabalha lá no almoxorifado, lá no cantinho lá. Mas em um dado momento você vai ter um contato com algum cliente, seja para tirar uma dúvida, seja para poder até mesmo passar pelo cliente. Então você precisa entender essa ideia de que o cliente ele é o ser principal da empresa. Vamos trabalhar agora então como fazer essa aproximação, como fazer esse atendimento. Primeira coisa, né, o Tony deu uma aula aí já em como fazer esse atendimento. Ele falou tudo aqui, né? Mas é isso. Primeiro ponto é o cumprimento. O bom dia, o boa tarde, o tudo bem, como vai. Isso tem que ser uma recepção. Tem que ser aquele momento de chegar e mostrar para o cliente que ele entrou em um lugar que valoriza ele. Então o bom dia, o boa tarde, o tudo bem, eu posso te ajudar, tem que ser algo vibrante, algo entusiástico, né? Algo que vai fazer a pessoa, poxa, que coisa boa eu senti aqui agora, né? Sorria sempre, olhe nos olhos. Esse sorria sempre não é o contar piada, né? Não é dar gargalhada, mas é você sorrir com os olhos. Agora a gente está aí utilizando máscara o tempo todo. Isso não impede de você demonstrar o sorriso no seu tom de voz. Isso não impede de você demonstrar o seu sorriso no seu olhar, né? Na forma como você encara a pessoa. Olhar nos olhos é você manter essa comunicação, dizer, olha, eu estou aqui para poder te ajudar. Né? Não é ficar desviando o olhar do cliente como se o cliente fosse um ser... Tá ligado pra mim, então se ele tem agora. Não tem não. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Tranquilo. Então assim, primeiro ponto é esse cumprimento seguido do sorriso e do olhar nos olhos. E o terceiro ponto, né, eu estou colocando terceiro ponto aqui porque o sorriso e olhar nos olhos é uma coisa só. Pergunte o nome do cliente. Talvez você possa falar assim, mas para que eu vou perguntar o nome do cliente? Tem necessidade? Às vezes não. Mas quando você pergunta o nome do cliente, você cria automaticamente uma relação com o cliente, né?
Então imagine aí, oi, tudo bem, bom dia, qual é o seu nome? Posso te ajudar, fulano? Então você percebe que naquele momento você criou uma abertura. Se a pessoa respondeu o nome e tal, ela te deu uma abertura para você continuar esse diálogo. Então, perguntar o nome é algo que vai fazer você se aproximar da pessoa e até mesmo quebrar uma possível objeção, possível gelo, né? Coloque-se à disposição. Então vamos construindo essa fala inicial. Oi, bom dia, tudo bem? Qual é o seu nome? Oi, fulano, eu posso te ajudar? Então você já construiu aí uma fala para você receber qualquer pessoa, né? Evite críticas. Evitar críticas sabe, aquela pessoa chegar na loja, você olhar para a pessoa com um olhar de preconceito, né? Um olhar de desdém. Às vezes, assim, você acabou de limpar a loja. Um exemplo, acabou de limpar a empresa, a pessoa entra com o pé molhado e suja tudo. E ali, naquele momento, você já olha com um olhar fulminante de tipo, o que você fez? Então, esse tipo de reação, ele afasta o cliente. A pessoa vai perceber automaticamente, poxa, né, eu fiz uma besteira aqui, né? E você, jamais, o cliente nunca atrapalha. Né? O Pica-Pau dizia isso, né? O cliente nunca atrapalha. E é uma realidade. Valorizar os elogios. Às vezes o cliente fala um elogio, né? Poxa, gostei de você, você atende tão bem. E aí o vendedor, para dar uma de humilde naquele momento, diz, não, que é isso, é o meu trabalho e tal. Não, agradeça. Agradeça, fala, poxa, muito obrigado. O seu elogio fortalece, me ajuda a melhorar. Então não despreze o elogio, né, do produto. Às vezes o cliente elogiou um produto, elogiou a loja. Então fique feliz com isso, demonstre felicidade, porque é como se você estivesse valorizando a opinião dele, você está valorizando a opinião dele. Então às vezes o cliente fez um elogio ao seu atendimento, tal, à sua roupa, tal, alguma coisa. Valorize isso, fala, poxa, que legal, obrigado, muito obrigado mesmo, valeu muito. Porque isso vai mostrar que a opinião dele, que ele não falou uma besteira. Agora, se você, tá, tudo bem, que bom, é minha obrigação. É como se você falasse, não, eu faço isso com todo mundo. Lembre-se que o cliente quer se sentir especial. Naquele momento, os outros clientes não importam. É ele e você ali. Então, ele tem que se sentir especial. Então, é como se ele fosse o seu melhor cliente na loja naquele momento, né? E mesmo se você está atendendo 3, 4 pessoas de vez, é possível dar atenção para todo mundo, é possível você se mostrar à disposição para todo mundo, é possível você fazer isso aqui tudo atendendo 3 pessoas de vez, 4 pessoas de vez. Entendeu? Você está à disposição de todo mundo, e mesmo que as pessoas queiram ser atendido rápido, tal, mas se um bom atendimento supera tudo isso, né? Se você se demonstrar, se você mostrar ali à disposição, com educação, com entusiasmo, você supera essas questões aí. Respeite opiniões. Não entram em discussões. E aqui já está respeitar opiniões e evitar discussões tudo junto, né? Se o cliente se ele falou algo que você não concorda, que você não acredita, que você não gosta, que você, sabe, não tolera, respeite. Naquele momento o cliente está ali para ser ouvido. Você não precisa entrar em discussão. A gente tem aí um cenário político totalmente complicado no nosso país, dividido de duas partes. Um povo gosta de uma coisa, o outro gosta de outra. E as pessoas hoje se xingam por qualquer besteira. E assim, um cliente que é do outro lado, do outro lado ideológico, politicamente. Cara, respeite, ele é seu cliente. Não vá debater política no seu local de atendimento, porque não é o seu papel naquele momento. Seu papel é atender. Seu papel é respeitar. Ainda que ele queira falar, ouça. Ouça, concorde até se... mas não é o que eu penso. Então diga, olha, que bom que você pensa assim, né? Que bom, as pessoas hoje podem pensar da forma como desejam, mas valorizo muito sua opinião. Pronto, não entra em discussão. De time de futebol, de religião, essas discussões não são proveitosas na relação cliente-vendedor.
Você não estabelece aproximação nenhuma quando entra nessas discussões. Então, muito cuidado, tá bom? A sua opinião, se vai ser dada, dê a sua opinião com muito cuidado, sem desrespeitar o cliente. Eu prefiro até que não dê sua opinião. Guarde para você, concorde com o cliente, né? Faça ele sair dali, poxa, ganhei mais um apoiador. Deixa ele se sentir bem. Porque o importante é a relação cliente-empresa. Pronto. Seja informal, mas nada de intimidades. Não adianta você querer, para agradar o seu cliente, deixar o cliente à vontade, chamar o cliente de minha queridinha, minha flor, meu amor, né? Oi, meu amor, tudo bem? Oi, minha florzinha, oi, minha lindinha. Nada disso, né? É senhor, é senhora, né? O máximo, meu amigo, a depender da relação ali, homem, mulher, né? Minha amiga, mas nada de meu amorzinho, minha queridinha, né? Essas intimidades dentro da relação cliente e vendedor, às vezes acaba afastando mais, porque, primeiro, porque não existe essa relação tão próxima para poder você estar chamando de flor, de amigo, e às vezes pode gerar maus entendidos, né? Pode gerar maus interpretações e pode ser um perigo para essa relação. E para terminar, bom, eu vou dizer aqui para você o seguinte: não adianta você atender bem no começo, se na hora de se despedir do cliente, você se despedir de qualquer maneira. A despedida do cliente, ela é até mais importante do que a recepção. Por quê? É como se você tivesse recebido o cliente, feito a venda, né, conseguido fazer a venda, o cliente vendeu, comprou o produto e na hora de terminar você ignora o cliente, você faz pouco caso, você não se despede com o mesmo entusiasmo, com a mesma alegria, com a mesma disposição. Você está dizendo o que para o cliente? É tipo, haha, seu otário, já conseguiu o que eu queria. E pronto, você mostra para o cliente que ele era só um objeto, era só alguém que você queria usar. Ó, te usei, te enganei para você comprar e agora já era, besta. Você tem que terminar o seu atendimento com o mesmo entusiasmo ou até mais entusiasmo do que a compra que foi feita. Então a despedida do cliente, ela sabe, o momento ápice, é aquilo ali que ele vai guardar, né? É o momento que o cliente vai guardar, é o momento da despedida. Ele vai guardar o atendimento? Vai. Mas se você se despedir de forma errada, você joga todo o atendimento no lixo. Então, muito cuidado com isso. Então, agradeça com um sorriso no rosto, com muita disposição, com muito entusiasmo. Agradeça. Muito obrigado pela sua presença, sua preferência, seu contato. Obrigado por você ter entrado na loja. Obrigado por não ter comprado nada. Mas agradeça, mostre isso. O importante é que o cliente saiba que ele, naquele momento, poxa, ele foi alguém especial dentro daquela empresa. Então, não termine o atendimento de forma, sabe, desmotivada ou até mesmo indiferente. Eu já passei por muitas situações assim, de vendedores que atendem bem no começo e na hora que você vai se despedir, você passa por ele, ele te olha e tal, mas ali já não tem, é como se ele, né, não tivesse mais nada a ver. Às vezes você até fala, oi, obrigado, viu? Ah, tá, valeu. Pronto. Né, já cumpri o que eu queria, já fiz você comprar, então tá bom demais para mim. Então, muito cuidado com isso. Uma empresa só alcança qualidade quando surpreende os clientes, atendendo bem, satisfazendo suas necessidades e encantando, fazendo mais do que o cliente espera. E aí eu vou falar sobre isso na nossa próxima aula, para a gente poder finalizar, né? Eu vou falar sobre isso na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. O que é encantar o cliente, né? Qual é o nível que a gente tem? O cliente, ele tem uma expectativa, ele tem aqui uma expectativa, e o atendimento, se ele é abaixo da expectativa, cliente frustrado. O cliente vai sair dali sem essa disposição de voltar. Então, se o atendimento ele está abaixo da expectativa do cliente, cliente frustrado, ok? Se o atendimento ele está dentro da expectativa do cliente, cliente satisfeito, beleza, atendeu a minha expectativa, atendeu bem do jeito que eu queria.
Agora, se o atendimento, ele ultrapassa, ele, sabe, extrapola a expectativa do cliente, aí ele sai encantado. Aí ele fala, poxa, gostei demais dessa loja. Gostei muito deste lugar. Diga, Cida. Mais do que obrigação, né, já? Isso, o encantar é justamente isso. É quando o cliente sente que o que foi feito com ele foi muito mais do que uma venda. Foi feito ali ele se sentiu realmente especial. Então, nossa obrigação é essa, é superar a expectativa do cliente, de cada cliente. Fazer com que cada pessoa saia da empresa pensando o seguinte, poxa, que lugar que eu me senti bem. Que vendedor, que atendente, que pessoa que me tratou tão bem. Você sabe que às vezes essa expectativa, quando ela é extrapolada, a pessoa ela volta para comprar só por obrigação. Às vezes ela entrou na loja, ela não comprou nada, mas ela teve um atendimento tão bom, tão surpreendente, ela foi tão encantada ali, que naquele momento ela não tinha dinheiro para comprar, naquele momento ela não tinha desejo de comprar, mas ela se sente na obrigação de voltar para comprar, para poder, é como se estivesse fazendo o seguinte, eu vou retribuir o bom atendimento, eu vou dar aqui a minha contribuição, porque eu fui tão bem atendido nessa loja que eu preciso comprar nesse lugar. Então, a gente não pode deixar passar essas oportunidades, tá bom? Eu vou colocar essa música aqui, ela é uma música do Zé Cabaleiro, eu utilizo muito ela nos cursos de atendimento ao público, e eu queria que você desse uma olhada, analisada na letra, né? Ouvisse a letra, para a gente poder falar um pouquinho depois sobre ela, tá bom? Então deixa eu tentar compartilhar aqui a tela. Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top model magrela na passarela. Eu tava sozinho, mais solitário que um paulistano, que o canastrão na hora que cai o pano. Tava mais bobo que banda de rock, que um palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama, era você de Aracaju ou do Alabama, dizendo, nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito, muito te ama, que tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top model magrela na passarela. Eu tava sozinho, mais solitário que um paulistano, que um vilão de filme mexicano. Tava mais bobo que banda de rock, e um palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama, era você de Aracaju ou do Alabama, dizendo, nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito te ama, que tanto, tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Pronto. Vamos entender a música, né?
Depois, se você quiser ouvir com mais calma, o nome da música é Telegrama, do Zé Cabaleiro. Essa música fala o seguinte, né? Ela começa dizendo o seguinte: eu estava triste, tristinho, mas sem graça que a top model magrela na passarela. Eu estava sozinho, mais solitário que um paulistano e um vilão na hora que cai o pano. Enfim, a gente tem um cidadão aí que ele está triste e solitário. Independente dos motivos, ele está triste e solitário. Ele estava se sentindo triste e solitário. E o que acontece com ele? Ele, de uma hora para outra, recebe um telegrama. Ele recebe um telegrama de alguém que ele não sabe de onde veio, né? Tanto é que ele fala, era você do Aracaju ou do Alabama, ou seja, não importa de onde veio o telegrama. Mas o que dizia no telegrama? Dizia assim: nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que tanto te ama. Olha só, ele recebe um telegrama de não sabe de onde, né? Seja do Aracaju ou do Alabama, mas um telegrama que diz: sinta-se feliz. Vamos lá, primeiro, nego, numa questão de proximidade, né? de carinho. Sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz, não fala nem quem é, tem alguém no mundo que diz que te ama, que muito te ama. E o que esse telegrama fez com ele? Mudou ele completamente. Ele já diz: hoje eu acordei com a vontade danada de mandar flores pro delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, e de beijar o português da padaria. Ou seja, o homem que estava solitário, que estava se sentindo sozinho, que estava se sentindo triste, ele, por causa de uma palavra, por causa de um telegrama, por causa de uma expressão de carinho, ele transformou o dia dele, a vida dele, e ele passou a desejar, né, mandar flores pro delegado, bater na porta do vizinho e desejar bom dia, beijar o português da padaria. O que essa música tem a ver com a gente? O seu cliente, ele pode chegar assim, triste, nervoso, com raiva, pode chegar mal educado, pode chegar, sabe, com vários outros problemas, mas o seu bom atendimento, a forma como você vai tratá-lo, pode mudar o dia dele, pode transformar o dia dele, pode fazer ele falar assim: poxa, pra que eu fiz isso? Né? Por que eu tratei essa pessoa tão mal? Seu carinho, a sua forma, a sua recepção pode fazer ele, sabe, ter uma outra perspectiva. Nossos problemas são nossos. Nós, enquanto profissionais, enquanto funcionário, enquanto vendedor, temos que aprender a engolir sapo. É nossa obrigação como funcionário, como vendedor, aprender a engolir sapo, guardar o nosso problema e pôr um sorriso na cara. Né? Ah, mas eu sou ser humano. Eu sei. Mas no momento da função é deixar, mostrar para as pessoas realmente a sua disposição. Agora, o cliente, ele não tem essa obrigação. O cliente, ele não tem a obrigação de deixar o problema em casa. Ele vai trazer o problema até você. E você tem a obrigação de tratá-lo bem. Ah, Tiago, é muito injusto isso. E tem aquelas pessoas, né? Comigo, se fizer isso aqui, se falar um A, eu vou também para cima. Eu falo um B, um C, um D. Então, essa pessoa não está pronta para trabalhar no atendimento. Eu não levo desaforo para casa. Então, você não pode trabalhar com atendimento. Você não pode trabalhar com pessoas. Na verdade, você não podia nem trabalhar. Se você não leva desaforo para cá, não podia nem trabalhar. Porque a nossa vida, ela é justamente isso. A gente precisa do emprego. Se a gente necessita do emprego, a gente tem que aprender a engolir sapo para poder lidar com as pessoas. Infelizmente é assim, né?